Ao retornar ao terceiro ano do ensino médio, a primeira coisa que você fez foi abrir mão da identidade de herdeiro legítimo de família rica com fortuna bilionária. Virou-se e voltou para a família de pais adotivos na mais completa miséria. Mas já proclamou em voz alta que só reconhece falsificações. As quatro irmãs do herdeiro legítimo ficaram em pânico. Apenas porque aquele que era tratado como um tesouro pela mãe biológica, o falso herdeiro, Muemi, após sua partida, foi revelado como o filho ilegítimo do pai biológico e de sua amante, e que havia sido ocultado de toda a família por quase 20 anos. Na sua vida anterior, você foi levado de volta para a família rica pelos pais biológicos, e foi sequestrado em um plano do filho ilegítimo, Muemi, junto com o pai canalha. No entanto, toda a família só se preocupou em confortar o falso herdeiro, que estava assustado. E esqueceram de você, o verdadeiro herdeiro, no local. Isso resultou em sua morte por hemorragia excessiva. Agora, ao viver novamente, você não tem mais ilusões sobre essa família cega e insensível. Depois de espancar o filho ilegítimo, Muemi, na frente do pai biológico, Virandose, voltou para a família adotiva que realmente se importa com você, com a habilidade de memória fotográfica e anos de visão de futuro. No momento em que a família estava prestes a ruir, observando friamente cada um deles caindo das nuvens para a poeira, meus amores, os comentários automáticos finalmente foram encerrados. Antes, ao abrir a seção de comentários, era uma enxurrada de emojis invadindo a tela. Como a seção de comentários está limpa agora. Antes, bastava pressionar por um tempo para aparecerem 3 emojis. Agora finalmente foi fechado. Antes, por causa daqueles comentários automáticos, eu não conseguia ver as mensagens de texto dos meus fãs. Agora, o que os meus fãs estão pensando, o que eles postam na seção de comentários eu consigo ver. Por fim, desejo que meus fãs comam à vontade e não engordem. Espero que vocês tenham uma vida cor-de-rosa. Agora, por favor, preparem seus bancos e sementes de melancia. O texto principal começa agora. Neste momento, você acabou de voltar para a mansão da família. Nem tinha entrado pela porta e já fui recebido com uma enxurrada de xingamentos da irmã mais velha, Mu Yulu. Irmão Mu, você ainda se lembrou de voltar. Sabe que horas são agora? Em seguida, a sua terceira irmã, Mu Tangchun, também expressou seu desprezo habitual. É isso mesmo. A Ma já voltou há muito tempo. Você nem se deu ao trabalho de ligar e avisar. Deixou toda a família esperando só por você para jantar. Você realmente tem a cara de pau. Ao ouvir isso, você levantou a cabeça e olhou. Viu a irmã mais velha, Mu Yulu, segunda irmã Mu Vanji e terceira irmã Mu Tanchun. Estão de pé, alinhados e olhando fixamente para você na porta da mansão. E Muemi, que era meio cabeça mais alta que elas, estava atrás, com um olhar calmo e indiferente. Você ficou parado, olhando friamente para elas e disse: eu não pedi para vocês me esperarem. Meu celular já estava sem bateria, não consegui avisar vocês. É realmente necessário ser tão agressiva logo de início? Assim que as palavras saíram, expressões de surpresa apareceram quase ao mesmo tempo, nos rostos das 4 pessoas à sua frente. Então, Mutangun disse com uma voz aguda: como você se atreve a falar assim conosco? Você se aproximou delas passo a passo. Com um tom hostil, disse: todos somos filhos dos mesmos pais. Por que eu não posso falar assim com vocês? Vocês acham que tenho uma posição elevada? Ou acham que sou inferior a vocês? Dito isso, você olha para Muma. Uma expressão de surpresa era visível em seu rosto. Mas logo ele se acalma novamente, como se tudo isso não tivesse nada a ver com ele. Mas você sabe que esse cara é um verdadeiro canalha. Na vida passada, você morreu nas mãos dessa pessoa. Durante o sequestro, seu sangue estava quase. Quando estava prestes a esvair-se, ele ainda fingiu desmaiar. Resultado, a família toda correu para ver o que aconteceu. E acabou se ferindo e perdendo sangue. Quanto mais lembro da vida passada, quanto mais você sente vontade de partir para cima dele. Você, que normalmente é mais reservado, desta vez não reprime a raiva que sente. Você avança decididamente pelos degraus, em pé a meio metro de Mumá. Não era para estarmos comendo? Se não está com fome, não mencione a comida. Se não gosta de mim, diga abertamente da próxima vez. Não fique sempre com esse tom sarcástico. Vocês não acham repugnante? Eu já estou quase vomitando. Dito isso, Mu Yulu franziu as sobrancelhas em sinal de irritação. Você realmente não tem mais nada a dizer. Nós, como irmãs mais velhas, podemos dizer algumas coisas a você. É assim que você fala de nós? E Mutancho estava furiosa. Ela deu um passo à frente e apontou para o seu nariz, gritando: eu simplesmente não gosto de você, e ponto final. Mesmo que sejamos filhos da mesma mãe. Eu não gosto de você, eu simplesmente não gosto. O que você pode fazer a mim? Ao ouvir isso, você deixou a alça da mochila que estava pendurada no ombro direito escorregar para a mão. Você riu levemente e disse:
Vocês são todas minhas irmãs de sangue. O que eu posso fazer com vocês? Mas, eu ainda tenho uma coisa que posso fazer. Por exemplo, antes que as palavras terminassem, você de repente levantou o pé e deu um forte chute na virilha de Mumá. Não houve gritos. Não houve choro. Mumá apenas emitiu um gemido sem sentido. Seu corpo caiu no chão enquanto suas mãos cobriam a virilha, se contorcendo de dor. As 3 irmãs da família Mu, ao verem essa cena, gritaram de medo ao mesmo tempo. Mugé, você está louco? Por que você está batendo nas pessoas? Mumá, você está bem? Ai, mãe. Mumá levou uma surra. Vocês, saiam rápido. Mas mesmo Mutang Shun, que tem a melhor relação com Mumá, não consegue verificar as feridas de Mumá, porque a ferida é um pouco constrangedora. E você, que deu esse chute, de repente se sentiu um pouco aliviado. Em seguida, levantou a mochila e bateu na cabeça de Mumá novamente. Dentro, além do que normalmente precisa levar, como as provas e materiais para escrever. O mais pesado é um dicionário bilíngue de inglês e chinês. A espessura é de pelo menos 8 centímetros. O peso, embora não seja comparável a um tijolo, é bem próximo. Com a mochila batendo pesadamente em seu rosto lateral 2 ou 3 vezes, Mumá finalmente soltou um grito de dor. Recuperando-se, Mu Yulu rapidamente veio e te empurrou. Mas você, insatisfeito, deu um chute direto no rosto dele. Criado! Eu deixei você me difamar em casa. Eu deixei você me levar à morte. De repente, seu próprio pé doeu tanto que você não conseguiu ficar em pé. Em seguida, você foi derrubado no chão por Mu Yuye e Mu Anglu. Já Mumá havia desmaiado completamente. Em breve, a porta da frente foi empurrada. Mu Yaquan e Li Ivan trouxeram. Alguns empregados correram para fora em pânico. Li Ivan primeiro soltou um grito de surpresa. Em seguida, começou a chorar e se jogou sobre Mumá. Mu Yaquan olhou chocado para seu filho biológico, que estava inconsciente após a agressão. Seus olhos rapidamente ficaram vermelhos. Ele sentiu que ia explodir de raiva. Canalha! Como você se atreve? Após um grito de raiva, ele levantou a mão e deu um tapa. Mas você deu um passo atrás, cambaleando, e conseguiu desviar. Ele levantou a mão, apontou para o corpo de Mumá no chão e disse: Pai, você não vai visitá-lo? Liu Ivan, sem se importar com a aparência, se jogou sobre Muma e gritou: MM. O que aconteceu com você? Não assuste a mamãe. Mu Yankun estava tão irritado que seu peito subia e descia. Depois de olhar rapidamente para Liu Ivan e Muma, ele gritou para suas 3 filhas que estavam paradas, sem saber o que fazer. Por que você ainda não chamou a emergência? Mu Yulu e Mu Yui correram quase ao mesmo tempo em direção à porta da mansão. Então Mu Yankun se virou e gritou furiosamente para você. Você quer matar seu irmão? Diga. Por que você o agrediu? Liu Ivan também parou de chorar e olhou para você, soluçando. Você deu uma olhada na sua mãe biológica, Liu Ivan. A expressão e o olhar em seu rosto te deixaram gelado. Ela não olhava para o filho biológico que estava de volta após tanto tempo, mas sim como se fosse um estranho. E até com um pouco de desgosto e medo. Parece que ela nunca te conheceu de verdade. Ao ver esse olhar, você se sente ainda mais arrependido por ter batido no Mumá. Por que eu deveria bater nele? Claro que ele merece uma surra. Você deu 2 passos para trás e continuou falando. Um filho ilegítimo como ele tem coragem de fazer cara feia para o meu filho biológico? O que ele é? Afinal, eu sou da família Mu. Seja pela origem ou pelas notas, ele não é melhor que eu. Por que eu deveria me importar com a opinião dele? Suas palavras de calúnia são naturais para você. As palavras são agressivas, sem nenhum recuo. Na escola, com tantas pessoas. Dizer na frente de todos que ele é o verdadeiro herdeiro da família Mu. Então isso não é um tapa na cara da família Mu? Eu nunca falei sobre a nossa família na escola. E nunca revelei que sou o filho biológico da família Mu. Se não fosse por eu estar ocupado com algo na turma, e também porque temia que bater em alguém revelasse minha verdadeira identidade, eu já teria batido nele na escola. Ainda precisa esperar até agora? Se isso chegar ao conhecimento daquelas pessoas da escola, todos saberão que ele é o herdeiro da família Mu. O que eu vou fazer depois? Normalmente, vocês dizem para eu ceder a ele. Eu já cedi a ele por 4 anos, conforme o pedido de vocês. Eu caí e minha perna está doendo, não consigo andar. Ele teve a audácia de me olhar com desdém. De repente, eu não quero mais suportar isso. Assim que terminei de falar, Mu Yankun gritou furioso. Kalese! Você, cale a boca! A voz era tão alta, que fez Mu Tanchun, que estava ao lado, tremer de medo. Todos voltem! Mu Yankun gritou para os empregados que estavam na porta. E então, falou ferozmente para você. É melhor você rezar para que seu irmão esteja bem. Caso contrário, você pode sair da família Mu. Continue voltando para a casa dos seus pais adotivos e viva como uma pessoa de classe inferior. Pai, eu sou quem pertence à família Mu. Ele é apenas um filho ilegítimo.
Como ele pode ser mais importante que eu? Você o provocou deliberadamente, cutucando onde dói, e começou a falar. Após ouvir, Muyaquan disse com raiva. Já que eu o trouxe de volta e o criei. Ele também esteve ao lado da sua mãe por 18 anos. Para mim, não há diferença entre um filho ilegítimo e um filho biológico. Você mesmo disse. Desde que você chegou à família Mu, nas condições materiais, eu não fui tratar vocês dois com justiça. Ao ouvir isso, você riu sarcasticamente. É verdade. É tudo igual. Todos estudam na mesma escola. Todos sem motorista. Mas eu sei que, antes de eu voltar, ele tinha um motorista exclusivo. A mesada dele era de pelo menos 30 mil por semana. E ele ainda usava o cartão adicional da minha mãe à vontade. Tudo isso ele me contou pessoalmente. Você provavelmente não sabia disso, né? Muyaquan rosnou. Isso não significa que eu seja injusto com vocês. Você levantou a mão para impedi-lo de continuar e disse friamente. Eu sou o verdadeiro sangue da família Mu. Portanto, tratar eu e ele de forma justa é a maior injustiça para mim. Ao voltar para a família Mu, eu não enfrento apenas você. Enfrento toda a família, incluindo minha mãe e minhas irmãs. Que tipo de justiça é essa, se é apenas para você? Mesmo que eu consiga entender isso dele, como um substituto para acompanhá-los, preenchendo a falta emocional durante minha ausência. Mas isso não significa que eu esteja disposto a aceitar. Ele continua em casa agora. Hoje eu quero que ele saiba que ele e eu estamos em posições completamente desiguais. Eu sou o verdadeiro herdeiro da família Mu. Ele é apenas um filho ilegítimo que nem mesmo é considerado um filho. Suas palavras provocativas atingem diretamente o coração de Mu Yankun. Muma, esse jovem que sabe que é um filho ilegítimo, também tem apenas pouco mais de 10 anos. Mas foi moldado por Mu Yankun e Liu Yivan para ser astuto. Diante de Liu Yivan, ele se comporta como um filho obediente e encantador. Diante de Mu Yankun, ele demonstra autocontrole e potencial para ser o sucessor. Com suas irmãs, ele também é um irmão cheio de energia que sabe ser mimado. Você ainda se lembra do vídeo em que os sequestradores cortaram seu polegar direito, ameaçando a família Mu e Liu Yivan, por causa da aparência. A família Mu enviou 2 milhões de resgate, mas foi aumentada na hora. Por isso, você levou outra facada na perna. Mas a artéria foi cortada, causando sangramento incontrolável. Mas os membros da família Mu só se preocuparam em implorar aos sequestradores para não machucar Muma, ignorando você. Após sua morte, você flutuou no ar, vendo Muma, que estava em choque e desmaiada. Foi levado para a UTI do hospital, enquanto seu corpo foi enviado para o necrotério, até que o hospital pressionou para que fosse feita a cremação. Foi então que a família Mu se lembrou de sua existência. Sua alma vagou pela família Mu em Jianshen por mais de um ano, até que lentamente percebeu que tudo foi planejado por Muma. Viu com seus próprios olhos. Ele contatou por telefone os sequestradores que fugiram por um ano para pagar o saldo final, para realmente obter os direitos de herança da família Mu. Então, ele planejou eliminar você, seu único concorrente. Você passou mais de 10 anos seguindo Muma. Só à tarde eu caí na escola, e obteve as memórias de sua vida anterior, ou melhor, uma reencarnação. Você se lembra claramente que, depois que Muma assumiu o controle da família Mu, sua mãe biológica, Fushubal, foi levada para a família Mu. E o destino de Liu Yivan e suas 4 irmãs foi muito trágico. Pai lixo Mu Yankun, através de trocas de interesses, conseguiu o perdão da família de Liu Yivan. Após a morte de Liu Yivan, ele imediatamente se casou com Fushubal. Muma se tornou, legitimamente, o herdeiro da família Mu de Jianshen. Em 2 vidas. Você já está insensível à estupidez das mulheres da sua família. Neste momento, Mu Yulu e Mu Vanji saíram do quarto. Tentaram métodos para lidar com Muma. Ao ver isso, Mu Tanchun rapidamente voltou para ajudar. Mu Yulu disse a você com uma expressão fria. Mu Jie, você nos decepcionou demais. Mu Tanchun cortou com uma voz aguda. Você é apenas um lobo egoísta e ingrato. Ainda bem que eu nunca te considerei realmente parte da família. Caso contrário, isso me deixaria extremamente enojado. Li Yivan olhou para você, em lágrimas. Muma, que não consegue sustentar suas 3 filhas, virou-se para você e disse. Mu Jie, você realmente é. Que crueldade! Ao ouvir isso, você se sentiu ridículo e furioso. Se não fosse pela reencarnação ou pela memória despertada, é muito provável que eu ainda continuasse a suportar, até ser morto por um plano de Muma. Após olhar ao redor, você olhou para Mu Yaquan e para casa. A indiferença, desprezo e aversão dessas pessoas. Perguntou friamente. Vocês realmente acham que Muma é meu irmão? Vocês realmente acreditam que ele é da família Mu? Eu sou o filho biológico de vocês, certo? Fiz um teste de paternidade há 4 anos. Mas e ele? Deve ter sido adotado, certo? Vocês o chamam de filho o tempo todo. Irmãozinho, e eu?
Nos últimos 4 anos, nunca ouvi alguém me chamar de irmão mais novo, nem ouvi alguém me chamar de filho. Essa série de questionamentos deixou todos um pouco surpresos. Elas nunca viram você falar tão alto assim. E nunca viram você apontar para Mumá e questioná-los. Nunca viram você agredir a Mumá violentamente. Até que o som da ambulância começou a tocar do lado de fora. Liu Yivan rapidamente mandou o empregado abrir a porta. Luzes intermitentes em vermelho e azul. 2 pessoas vestindo jalecos brancos correram para dentro com uma maca. Depois de colocar a Muma na maca, correram de volta para o carro. Li Yivan imediatamente correu atrás. Nem sequer te olharam. Mu Tangxun gritou logo atrás. Mãe, eu também vou. Mu Yulu correu para segurar Li Yivan. Mãe, não vá mais. Eu e a terceira irmã vamos, está bom? 5 sabores. Ajude a mãe a voltar e descansar. Liu Yivan cobriu a boca e soluçou em silêncio. Ao subir os degraus, ela te lançou um olhar furioso. Após a ambulância partir com seu som. Em breve, só restaram vocês 4 na porta. Você olhou para a expressão maligna de Mu Yankun. O olhar e uma expressão um tanto feroz. De repente, sorriu. Eu sou seu filho de verdade, não é? Assim que terminou de falar, Mu Yankun, Liu Yivan e Mu Yui ficaram em silêncio, apenas te encarando com intensidade. Você apontou na direção da porta e continuou a perguntar. Você mesmo diga. Ele é seu filho biológico? Mu Yankun estava com o rosto pálido. O canto do olho tremia involuntariamente. Liu Yivan perguntou após ouvir. É tão importante ser biológico? Muma esteve ao nosso lado por 18 anos. Este laço de família que você não valoriza. Mas nós valorizamos muito. Você viu com seus próprios olhos um traço de pânico nos olhos de Mu Yankun. Continuou a encará-lo e perguntou. Pai, o que você acha? Não é importante ser biológico? Mu Yankun ainda estava com o rosto sombrio, te encarando ferozmente. O que você mostrou hoje? Perdeu completamente o respeito e a reverência que tinha por ele antes. Isso deixou muito desconfortável. O fato de você mencionar repetidamente o biológico o deixou ainda mais constrangido. Agora, de qualquer forma, é necessário controlar este filho que parece saber de algo. Mu Yankun disse em voz baixa. Trazer você de volta foi realmente um erro. Desde que você chegou, este lar tem problemas a cada 3 dias por sua causa. Ser capaz de ser tão duro com seu irmão mais novo. A família Mu já não pode mais te aceitar. Vá embora. Volte para seus pais adotivos. Quando te trouxeram de volta, seu registro não foi transferido. Você só tem o sobrenome Mu. Dentro de mim, corre apenas o sangue da família Mu. Mas você não é da família Mu. Você não merece. Liu Yivan hesitou em falar. Mas Mu Yui a tocou suavemente no braço. Ela então fechou a boca. Seu olhar permaneceu fixo no rosto de Mu Yankun, observando atentamente a expressão de Mu Yankun. De todas as informações que você consegue perceber, você acredita que Mu Yankun não está brincando, e que ele realmente quer que você saia da família Mu. Quanto ao objetivo, provavelmente é para fazer de Mu Ma o verdadeiro herdeiro da família Mu. Hehe. Isso economiza muitos passos. Então você disse com determinação. Senhor Mu, o senhor tem certeza de que quer romper relações comigo? A partir de agora, não sou mais da família Mu. Certo? Mu Yankun estava com o rosto pálido e não disse uma palavra. Ao ver isso, você sorriu levemente. Pelo menos, eu bati nesse bastardo, Muma. Depois de 4 anos de humilhação, finalmente pude descontar minha raiva. Depois de falar, você se abaixa e pega a mochila. Sair deste pátio. Eu não sou mais da família Mu. Lembre-se. Senhor Mu, Senhora Li e a senhorita Muir. A partir de agora, eu não sou mais da família de vocês. As 3 pessoas no alpendre observam você descer os degraus. Atravessou o pátio e abriu o portão principal. Liu Yivan finalmente não conseguiu se conter. Ela gritou em lágrimas. Mu-Jie, por favor, não vá. Mãe, eu te imploro. Você se virou e olhou para Li Rui. O nariz e as lágrimas de Yivan borraram sua maquiagem. Uma dor aguda surgiu em seu coração. No entanto, você ainda disse friamente a Mu Yankun, ao sair pela porta. Eu espero que nós nunca mais tenhamos contato. Eu nunca vou procurá-los. Caso contrário, eu não terei um bom fim. Por favor, nunca venham me procurar. Já que encontrar-me não deveria ter acontecido. Então nunca me encontraram. Ou, eu já estou morto há 18 anos. Senhor Mu, você pode considerar que nunca me teve. Depois de falar, você se virou novamente para Liu Yivan e disse. Senhora Li, tenho um conselho para você. A pessoa com quem briguei é seu filho adotivo. Mas ele é apenas seu filho adotivo. Você enfatizou suas palavras e soltou a mão antes de sair. E jogou a chave para o lado da estrada. Deixar os pais biológicos não é uma coisa boa. Mas também não é necessariamente uma coisa ruim. Que mãe biológica veria o filho adotivo como mais importante que o filho biológico? Considerando que Liu Yivan é sua mãe biológica,
Você já deu uma pista. Se eles conseguem entender ou não, não é da sua conta. A partir de agora, o mar é vasto e os peixes podem saltar livremente. O céu é alto e os pássaros podem voar à vontade. Nas noites de verão, o ar estava carregado com uma sensação abafada e úmida. O gosto salgado do vento do mar também se tornou muito mais suave. Você está caminhando sozinho pela rua com uma mochila nas costas. Uma emoção inexplicável faz seu coração bater rapidamente. Todas as suas riquezas, incluindo todo o dinheiro das festas de Ano Novo e dos presentes de aniversário ao longo dos anos, tudo está no cartão bancário. E mais de 10 mil no aplicativo Green Bubble. Juntando tudo já dá quase 200 mil. Para você, isso já é uma grande quantia. E definitivamente não seria tolo o suficiente para devolver o dinheiro. Mas em comparação com a Muma, definitivamente é um pobre. Só a mesada que recebe das irmãs já é de várias dezenas de milhares por mês. É possível que aquele filho ilegítimo ainda tenha um cartão adicional. Mas eu também não estou mal. Nos mais de 10 anos após a morte na vida passada, eu estive ao lado da Muma e aprendi muitas informações financeiras. Até mesmo algumas informações privilegiadas sobre os filhos de famílias ricas do Sul. Isso ainda é muito valioso. Não será em vão. Depois de pegar um táxi, você vai diretamente para a casa dos seus pais adotivos, onde viveu por 14 anos. O bairro Xianjiu é um pequeno e antigo conjunto habitacional. A maioria das pessoas aqui são vizinhos que moram há mais de 10 ou 20 anos. A relação entre os vizinhos é muito próxima. Mas o ruim é que aqui há muitos prédios sem elevador. Os pais adotivos, Kim Zhen e Gu Hou, abriram uma pequena lanchonete na entrada do condomínio. Neste momento, a lanchonete já havia fechado. Mas eles provavelmente ainda não foram descansar. Você virou à esquerda e à direita até chegar à porta da unidade 1 do prédio 2. Subiu ao terceiro andar e ficou em frente à porta do quarto 302. Levanta a mão e bate na porta. A porta se abriu rapidamente. Um grito de surpresa e alegria soou. Irmão, o que você está fazendo aqui? Meu irmão voltou. Você impede a moça que estava se jogando em você. Haha. Iau iau. Só se passaram alguns meses e você já cresceu tanto assim. Papai e mamãe. Sou eu que voltei. Essa moça chamada Kim Yao é a filha biológica dos meus pais adotivos. Anos atrás, meus pais adotivos foram ao orfanato. Eles te adotaram e, 3 anos depois, tiveram ela. A moça agora tem 1,60 m. Ela cresceu bastante desde a última vez que a vi. Você já é uma moça bonita, mano. Eu tenho 16 anos. Agora estou com 1,65 m. Posso ainda crescer. Kim Yao segurou sua mão e te puxou para dentro da casa. No quarto, um casal de meia-idade apareceu. Kim Zhen e Gu Hou estavam com sorrisos felizes no rosto. Mujie voltou. Entre senteze rápido. Você sorriu e acenou com a cabeça. Mamãe e papai. Gu Hou esfregou as mãos e te cumprimentou calorosamente. Venha, entre rápido. Entre logo. Você já comeu? Mamãe vai te preparar um prato de macarrão. Depois de falar, ela te olhou de forma constrangida. Tia vai te preparar um prato de macarrão. Ao ouvir isso, você imediatamente disse: Mãe, você é minha mãe. Eu ainda não jantei. Após dizer isso, Gu Hou se virou e foi para a cozinha. Em um lugar onde ninguém estava prestando atenção, ela levantou a mão e secou as lágrimas. Em breve, Kim Zhen veio até você e deu uma olhada. Então, ele acenou com a cabeça e mostrou um sorriso satisfeito. Você olhou para o homem à sua frente e para a garota ao seu lado. A sensação de paz inexplicável aumentou muito. Este é o lugar onde você viveu desde pequeno. Também foi a casa onde você morou por mais de 10 anos. Antigamente, você se chamava Kim Jie. Mas há 4 anos, você mudou seu nome para Mu Jie. Foi para a mansão da família Mu. Mas lá foi apenas um lar que lhe deu vida e sobrenome. E aqui é onde você realmente sentiu a sensação de ter uma família completa. Você reprimiu seus pensamentos. Colocou a mochila para baixo e olhou ao redor do quarto. A decoração do quarto não é diferente do que era há 4 anos. É igual ao ano em que você saiu. Como você chegou aqui de repente? Você foi maltratado na família Mu? Kim Zhen trouxe uma xícara de chá e a colocou na sua frente. Você ficou em silêncio por um momento. Não sabia como falar sobre isso. Kim Zhen, ao ver isso, deu um tapinha em seu ombro. Olhando em seus olhos, disse: Não se preocupe. Naquele ano, quando você foi levado de volta, eu já tinha te dito. Embora não sejamos tão ricos quanto a família Mu, as portas desta casa estarão sempre abertas para você. Não importa quando você voltar, este sempre será seu lar. Após isso, você sente um calor passar pelo seu coração. Sorriu e disse: Pai, estou bem. Estou no 3º ano do ensino médio. Em breve será o vestibular. Ouvi dizer que meu registro ainda está aqui. Kim Zhen acena com a cabeça. Isso mesmo. Ainda está na casa. Na verdade, eu sugeri que transferíssemos seu registro diretamente. Mas seu pai não concordou. Ele disse para esperar alguns anos.
Depois de dizer isso, ele te olha com curiosidade. Será que eles não gostam de você? Você balança a cabeça e responde calmamente. Não é nada. Já passou. No futuro, não terei mais nada a ver com eles. A expressão de Kinzen muda instantaneamente. O que está acontecendo? Foi aquele garoto que foi adotado que te intimidou? Depois que a família Mu te levou de volta, Kinzen já tinha investigado de propósito. A família Mu também tem um filho adotivo da mesma idade que Mu é. E ainda há 4 irmãs na casa. A maneira arrogante daquela família na época. E ao ver a situação desta casa agora, a expressão de desprezo no rosto realmente irrita. Você balançou a cabeça e disse: não vamos falar do passado. Eu voltei. Ainda sou o filho de você e da mamãe. Sou o irmão mais velho da Yao Yao. Essa identidade não mudará de jeito nenhum. Depois de dizer isso, a cor no rosto de Kinzen melhorou um pouco. Se a criança não se importar, que assim seja. Se essa criança tivesse esse pensamento, ele não teria sido educado com a família Mu. Realmente achou que Kinzen era apenas o dono de um pequeno restaurante. Criou o filho como um tesouro. Não vamos mencionar que vocês o levaram por 14 anos. E ainda não gostam dele. Com que razão? Se não fosse por causa de uma birra naquela época. Essa pequena ramificação da família Mu em Jianshen não vale nada. Só depois que ele se acalmou foi que um sorriso reapareceu em seu rosto. E você, nesse momento, estava um pouco nervoso. Você veio aqui muito poucas vezes nos últimos 4 anos. Se não fosse por Mu Yanquan ter especificamente instruído para não ter contato com a família Qin, você com certeza vai querer manter contato frequentemente. Nos últimos 4 anos, você se importou demais com os sentimentos dos seus pais biológicos e das irmãs. Agora que penso, eu realmente fui um tolo que se lamentava. Ao ver isso, Kinzen deu um tapinha no seu ombro e sorriu. Seu moleque, não seja educado comigo. Eu disse que aqui sempre será sua casa. Enquanto houver alguém nesta casa, você pode vir a qualquer momento. Seu quarto ainda está reservado para você. Depois que você foi embora, sua mãe chorou por muito tempo. Aquela sala não foi tocada. Não me importo como você está vivendo na casa dos Mu. Se não quer voltar, pode ficar aqui para sempre. Nesse momento, Gu Hou da cozinha colocou uma tigela de macarrão apimentado na mesa de chá. Mu Jie, rápido, coma o macarrão. Já está tão tarde e você ainda não comeu. Não sei o que aconteceu com você. Você pegou os achis. Obrigado, mãe. O que eu mais queria comer nesses anos foi a comida que você faz. Ao ver isso, Gu Hou sorriu e começou a arrumar seu quarto. No dia seguinte, bem cedo, você só se levantou quase às 7. Depois de arrumar, voltou para o quarto, pegou a mochila e entrou na sala. Pegou um copo de leite de soja e tomou algumas goladas. Pegou um saco plástico e colocou 2 tortas de massa frita dentro. Não dá mais tempo. Leve para comer na escola. Em seguida, os dois saíram juntos de casa. Mas não esperavam que, ao saírem do prédio, você então ouviu uma voz vindo de não muito longe. Eu disse que ele certamente tinha corrido até aqui. Você virou a cabeça para olhar e viu que a terceira irmã estava dirigindo um Porsche. As janelas da frente e de trás estavam abertas. Sentada no banco do motorista, Mutang tinha uma expressão de eu sabia. No banco de trás estava L1. Neste momento, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Vendo isso, você sussurrou para Qin Yao, Yao Yao. Você pode ir primeiro. Eu vou para a escola sozinho mais tarde. Qin Yao não disse nada. Ela baixou a cabeça e saiu rapidamente. Você se aproximou. Fiquei a cerca de 2 metros na frente do carro. Perguntou, não combinamos de não nos incomodar? Mu Shanshun ficou furioso e explodiu. Eu te dei uma chance. E é assim que você me paga. Mu que ainda não tinha terminado de falar. Liu Yivan já abriu a porta do carro e desceu. Ela se aproximou e tentou segurar sua mão. Mas você recuou alguns passos. Com frieza, disse, se tem algo a dizer, diga. Não tem nada, eu vou para a escola. Foi a mamãe que te decepcionou. Você pode voltar para casa com a mamãe? Liu Yivan veio de uma família rica e poderosa. Ela também teve uma educação superior. Ela sabe que foi ela quem te decepcionou. A perda da criança desde pequena é, sem dúvida, culpa dos adultos. Então, onde foi que erramos? A mamãe sabe que nós ignoramos seus sentimentos. A mamãe promete que vai te tratar bem a partir de agora. O que foi? Depois de ouvir isso, você perguntou com um sorriso hesitante, Muma está bem. Liu Yivan continuou com a voz chorosa, falando com o Muma. Já está tudo bem. O Muma e a mamãe voltaram. Ontem seu pai estava apenas confuso de raiva. Mamãe promete que vai cuidar de você. Você balançou a cabeça e perguntou se já tinha terminado. Terminei, vou para a aula. Depois de dizer isso, você começou a ir embora. Mucitou, ao ver isso, empurrou a porta do carro e desceu rapidamente. Apontando para o seu nariz, ele disse em voz alta, irmão, não seja exagerado. O Muma foi tratado assim e ainda é generoso.
Não precisa pedir desculpas. Volte conosco, você ainda é o jovem mestre da família Mu. Ao ver isso, você parou, sorriu e perguntou, não precisa pedir desculpas? Essas são as suas condições. Liu Yivan assentiu rapidamente, dizendo que não precisava pedir desculpas. A mamãe é quem te decepcionou. Não foi sua culpa. Musitol fez um som de desdém. Você balançou a cabeça e disse, e as minhas condições? Vocês estão dispostos a deixar o Muma ir embora? Após a conversa, Liu Yivan imediatamente sentiu-se mal. Abriu a boca, mas não disse nada. Chilitou. Mas sua expressão mudou, não seja tão excessivo. Eu aconselho você a parar enquanto é bom. Todos nós viemos te buscar. O que mais você quer? Você o deixou assim. Não deveria pedir desculpas a ele? Com um sorriso amargo, Mujie deu 2 passos à frente. Você não vai voltar para casa com a mamãe? Você soltou um suspiro e disse que não voltaria. Falei muito claramente ontem. Se eu voltar, não terei um bom fim. Além disso, mesmo que eu não tenha medo da morte, vocês ao menos deveriam deixá-lo sair da família Mu, certo? Agora está claro que vocês não querem deixá-lo ir. Vocês escolheram Muma. Isso é liberdade de vocês. Da mesma forma, eu fiz minha escolha ontem à noite. Como eu não me submeti, concordei em deixar a família Mu. No futuro, vocês não devem mais perturbar minha vida. Pode ser? Chilitou, com uma expressão de raiva, xingou Gon. Quem você acha que é? Para quem você está mostrando essa postura? Muma é meu irmão, eu não vou deixá-lo ir. Quanto a você, isso é apenas sua última chance. Esse lugar miserável para pessoas de baixo nível. Com licença, eu não quero nem vir aqui. Você realmente se acha tão importante assim? Liu Yivan também disse com emoção. Irmão Mu, você realmente tem que deixar Muma ir? Você está realmente machucando o coração da mamãe assim. Você olhou para o seu relógio. Então, forçou um sorriso e disse, Senhora Mu, eu entendo como você se sente. Muma é o substituto dos 14 anos em que estive ausente, além dos 4 anos que voltei. No total, são 18 anos. 18 anos vivendo juntos. Vendo-o crescer desde pequeno. Vocês têm um vínculo profundo. Mas você não deveria me fazer viver sob o mesmo teto que ele. E nem mesmo conseguir servir um copo d'água de forma justa. Todos vocês estão preocupados que ele não consiga aceitar. Mas entre vocês, alguém se preocupou se eu conseguiria lidar com isso? Alguém se preocupou se eu veria meus próprios pais? Você sabe como é a sensação de ter um ente querido tirado de você? Vocês estão sendo parciais com um estranho. Como vocês tratam seu próprio filho e irmão? Vocês deveriam saber muito bem. Por que deveríamos aceitar isso na casa dos Mu? Essa humilhação. Eu não estou vivendo desconfortavelmente na casa do meu pai adotivo? Depois de falar, você se vira e vai embora. Eu ainda preciso ir à escola. Não vou mais me envolver com vocês. Como eu disse ontem à noite, eu não sou mais da família Mu. Eu não vou procurá-los. E por favor, não venham mais me incomodar. Entre vocês e eu, não há mais laços. Desta vez, as lágrimas de Liu Yivan realmente não conseguiram se conter. Normalmente, quando eu vejo você na casa dos Mu, eu também acho que você é rude e sem educação. Mas ele nunca pensou que isso deveria ser a responsabilidade dele. Ele também acredita que você concorda em cortar relações. É apenas uma fachada. Afinal, a situação financeira da família Mu ainda é bastante boa. Ele pensou que você seria tão obediente quanto Hu Jing. Não importa quais exigências fossem feitas, todos se esforçarão ao máximo para fazer isso. Tudo isso é para obter a sua aprovação. Mas agora algo está errado. Você está indo muito rápido. Alguns minutos. Já desapareceu da vista deles. Liu Yivan olha para sua figura e não entende. Ele apenas não quer que o cavalo de madeira o deixe. Você não pode entender esse sentimento? O cão pastor do marido já lhe disse que deve ser rigoroso com você. Tudo isso é para uma boa educação. No futuro, você ainda terá que herdar os negócios da família Mu. Portanto, durante esses anos, eles têm exigências muito rigorosas com você. E quase nunca há sorrisos. Mas ele esqueceu. A atitude e as exigências de todos em relação ao cavalo de madeira são completamente padrões diferentes em comparação com você. Mesmo que agora esteja muito triste, ele ainda não quer deixar o cavalo de madeira ir. Esse é o filho que ele criou desde um pequeno bebê. O filho que eu criei até agora. Embora seja um pouco pegajoso. Mas isso não é exatamente uma demonstração de amor entre mãe e filho? Mas o que há de errado? Por que nem mesmo Mujie consegue aceitar seu próprio filho biológico? Mu Tanchun apoiou Liu Yivan, dizendo com a testa franzida, Mãe, não chore mais. Vamos voltar, no próximo mês é o aniversário de 18 anos do Muma. A festa de aniversário e a cerimônia de maioridade ainda não foram preparadas. Liu Yivan ouviu isso e, sem dizer uma palavra, entrou no carro. Os dois então partiram. Depois do almoço,
Você voltou para a sala de aula e se deitou na mesa lendo um livro. Quando estava quase na hora da com o som dos saltos altos, uma sombra apareceu na sua frente. Você levantou a cabeça de trás do alto livro. Você viu a pessoa com uma expressão calma na sua frente. Ela disse: saia, preciso falar com você. Você não consegue perceber nada. Apenas sente um pouco de agitação interior. Não foi dito que não me reconhece como membro da família Mu? Não foi dito que não deveria me incomodar? Mas ao olhar para a sala de aula, onde os alunos ou estavam lendo, ou dormindo, você não pode perder a calma na sala de aula. Apenas conseguia acenar com a cabeça. Segui atrás do líquido de banho enquanto descíamos o prédio da escola. As coisas que você deixou em casa, eu deixei no carro. Você quer? Quando chegamos a uma árvore grande ao lado, o líquido de banho parou, virou-se e olhou para você. Você também parou. Confuso, você perguntou se veio só por causa disso. Entre as 4 irmãs da família Mu, o líquido de banho raramente falava com você, mas nunca foi rude. Os outros geralmente não tinham uma boa expressão para você. Muil também não disse nada, apenas te olhou. Você balançou a cabeça e disse que já não era mais da família Mu. Eu também não preciso das coisas da família Mu. Pode jogar fora diretamente. As coisas estão no carro. Se quiser, depois venha comigo. Vim te procurar por outra razão. O que você queria dizer ao sempre repetir aquela frase no final ontem? Você disse que Muma é a Igzi da mamãe. O que essa frase realmente significa? Você ainda balançou a cabeça, dizendo que não tinha um significado especial. É apenas para dizer que ela é Igzi. Se não há mais nada, eu vou embora. Não venha mais me procurar. Depois de dizer isso, você se virou e saiu. O líquido de banho ficou parado no lugar, olhando você desaparecer gradualmente da vista. Uma dúvida surgiu em meu coração. Ele realmente não tem outra intenção? Mas por que ele precisou repetir isso na hora? Se não quer mais as coisas, do que está preocupado? Ou ele realmente quer romper totalmente com a família Mu? Mas por que há um traço de zombaria em seu olhar? O motorista de Muil então foi em direção ao portão. Pegou uma mala e a colocou na portaria. Depois de informar ao segurança para entregar ao 3º ano da turma de canções. Então saiu com dúvidas. Quando você voltar para a casa da escola, na saída, realmente foi chamado pelo segurança. Ao ver aquelas 2 malas na guarita, você está um pouco com dor de cabeça. Pensou um pouco e decidiu jogar na porta de casa. Assim também pode deixar claro sua atitude e decisão. Então, pegou o celular e fez uma ligação para a administração. Então, peguei um táxi com a mala até a casa da família Mu. Depois joguei a mala na porta e fui embora. Ao voltar para casa, percebi que meus pais adotivos estavam em casa. Além disso, a mesa estava cheia de um delicioso jantar. Dava para ver que a família toda não tinha começado a comer. Estavam esperando por mim. Ao te ver entrar pela porta, minha mãe adotiva veio me receber com um grande sorriso. Você voltou muito tarde ontem. Hoje vamos fazer um banquete de boas-vindas para você. Às 2 da tarde, como não havia ninguém na loja, fechamos. Experimente, isso tudo foi feito especialmente pela sua mãe. Você lavou as mãos e se sentou à mesa. Kinzen tirou uma garrafa de vinho branco debaixo da mesa. Ele colocou na mesa. Bem-vindo de volta, irmão Mu. Hoje, vamos brindar com um copo. Gurro olhou para ele com um sorriso e um olhar de reprovação, mas continuou a colocar comida no seu prato. Kinzen levantou o copo. Com um tom sério, disse que não falaria mais nada. Não importa como você era antes, irmão Mu, mas sempre seremos seus pais. Bem-vindo de volta para casa. Também espero que você consiga esquecer o passado. Começar de novo. Gurro também levantou a taça. Com os olhos vermelhos, ela disse: irmão Mu, esta é a sua casa. Sempre será Venian. Seu nariz também está ardendo. Ela sentiu com a cabeça pesadamente. Ela inclinou a cabeça para trás e bebeu toda a pequena taça de vinho branco de uma vez. Zoltian, você está vestindo roupas novas. Correu até a lotérica do lado de fora do condomínio. Parecia limpa e cheia de vida. Estava de pé na porta. Você está olhando para a parede, para aquelas linhas pesadas que obsessivamente desenham no papel. Se não me engano, a edição do final de maio da loteria dupla. Haverá uma sequência de números que nunca ocorreu na história. Essa sequência de números não é algo que se possa conseguir apenas com entusiasmo, muito menos algo que qualquer um possa adivinhar. No entanto, nesta edição, alguém ganhou o grande prêmio. Para evitar riscos, você tirou R$ 10 e comprou 5 apostas. Pediu ao vendedor para organizar os números de 7 a 13, como você pediu. Embora o chefe olhasse para você com um olhar estranho, mas não disse muito. Rapidamente imprimiu o bilhete e o entregou a você. E continuou a se dedicar ao grande empreendimento de prever os números. Você guardou o bilhete e se virou para ir para casa. Amanhã, segunda-feira, será o sorteio. Mas você sabe que com certeza não vai ganhar. Porque o que você precisa comprar desta vez? Na verdade,
É o sorteio que acontece na noite do próximo sábado. Você sabe muito bem disso. Não dá para falar sobre essas coisas com ninguém. Por isso, você não contou a ninguém, nem mesmo aos seus pais. Considera isso como uma validação após renascer. Se realmente ganhar, você só então contaria a eles. No domingo à noite, o Sabonete retornou para casa, preparando-se para tomar banho e dormir. Mas assim que vestiu o pijama, ouviu alguém bater à porta. Colocou um casaco e foi até a porta para ver. Viu que o Sabonete estava na porta, vestindo um pijama. Ele disse, calmamente, grande irmã, tenho algo para te contar. O Sabonete ficou surpreso e se afastou. E então se juntou ao Sabonete no sofá. Perguntou por que ainda não tinha dormido tão tarde. O que aconteceu? O Sabonete hesitou por um tempo antes de começar a falar. Eu encontrei o Mugê ontem ao meio-dia. Eu estava levando coisas do quarto dele. Aproveitei para fazer uma pergunta. Mugê disse uma coisa quando saiu naquela noite. Isso me deixou desconfortável nos últimos dias. O Sabonete franziu levemente a testa. Claramente, a segunda irmã ainda não disse nada esta noite. Mas ele sentiu de forma sensível. O que a segunda irmã tinha a dizer não deveria ser uma pequena questão. Então o Sabonete encorajou a saber o que ele disse naquela noite. Naquele momento, eu não percebi. O Sabonete respondeu. Aquela foi a frase que ele disse para a mãe ao sair. Eu suspeito que ele estava se referindo a algo mais. Ele disse que queria dar um bom conselho para a mãe. Disse que o Muma era o filho adotivo da mãe. Mas era apenas o filho adotivo da mãe. O Sabonete franziu a testa e pensou. O rosto dela mudava constantemente. Você disse que nos últimos anos não fomos muito bons com o Mugê. Não importa o que ele faça, nunca estamos satisfeitos. Ele até abriu mão do título de herdeiro da família Mu. O que ele se lembra agora? É como ele costumava te xingar antes. Embora ele não seja tão cruel quanto a terceira irmã, Mu Tanchun, ele também não tem nada de bom a dizer. Ao pensar naquela noite em que você carregava uma mochila e se virou para ir embora, seu coração ficou muito triste. Nos últimos dias, ele não conseguiu nem pensar em trabalhar. Ele passou o dia todo pensando nisso. A frase que você disse quando foi embora naquele dia. Qual era a verdadeira intenção? Ele sabe que toda a família, exceto a quarta irmã que não está em casa, todos têm uma confiança quase irracional em Muma. Uma confiança que é quase sem razão. Pensando nisso, ele murmurou para si mesmo. Será que o sentimento de 18 anos vivendo juntos deve ser muito mais forte que a razão? Essa frase foi ouvida claramente por Mu Yulu. Sem conseguir evitar, a curiosa Mu Yuye perguntou. Você pode me contar o que o Muji disse naquela noite? O que isso realmente significa? Mu Yuye balançou levemente a cabeça e disse. No dia seguinte, ao meio-dia, eu fui perguntar a ele. Ele não quis me dizer nada. Apenas disse que não tinha outro significado. Ele apenas disse à mãe que o Muma era Yangzi. Mas eu sempre sinto que algo está errado. Muma ser Yangzi é algo que todos sabem. Não há necessidade de dizer isso de forma intencional. Mas por que ele especificamente disse isso para a mãe? E ainda enfatizou apenas essas poucas palavras suas. Ele fez uma ênfase especial na entonação. Eu sinto que ele tem algo a dizer nas entrelinhas. Mas eu não consigo adivinhar. Mu Yuye não disse. Ele não se atreveu a continuar adivinhando. De acordo com sua própria interpretação, existem dois. Um significado é que Muma é Yangzi. Ele não é da família Mu. O segundo significa que Muma é apenas o Yangzi da mãe, mas não necessariamente o Yangzi do pai. O terceiro diz que Muma não é filho dos pais, mas é uma criança da família Mu da capital imperial. Assim também pode ser considerado suficiente. O primeiro é algo que todos sabem. Muma não é da família Mu. O segundo é realmente digno de vida ou morte. Se Muma não é o filho do pai, então só há uma possibilidade. Muma também é filho do pai. O pai tem alguém do lado de fora. E já fazendo há quase 20 anos. O terceiro ele não tem capacidade nenhuma de investigar. O pai veio para Jianshen para estabelecer sua própria empresa. Na verdade, ainda é para ajudar a família Mu da capital imperial. Colocar um pé na província de Jian. Conseguiu chegar até aqui. A habilidade do pai é indiscutível. Mas tudo isso são apenas suposições minhas. Não posso confirmar essas ideias. E ele não se atreve a dizer isso diretamente. Ele precisa de alguém para ajudá-lo a confirmar essa ideia. Para validar essa ideia. E o sabonete líquido sentado ao seu lado. Depois de ouvir essas palavras, também entrou em reflexão. Então você veio até mim para me contar isso. Ele pensava enquanto falava. Essa frase pode ser interpretada de duas maneiras. Uma é que o Muma não é da família Mu. Ele foi adotado. Eu lembro que o Mumu trouxe para casa. Naquela época, a mãe estava muito triste por ter perdido o irmão Mu. Basicamente, ela estava confusa o dia todo. O que você quer dizer é que Muma é apenas o filho adotivo da mãe, mas não necessariamente é o filho adotivo do pai. Você acha que minha análise está correta?
O sabonete líquido olhou nos olhos do gel de banho e disse. O gel de banho abaixou a cabeça. Eu não sabia que o irmão Mu poderia decidir sair tão rápido. Isso significa que ele já está completamente desesperado com a nossa família Mu. E ele não me deixa me chamar de irmã mais velha. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele gentilmente assoou o nariz. Ele tentou reprimir essa sensação amarga. Mu Wanglu de repente se lembrou de quando ela estava cheia de emoção. As palavras de Gu Baibai. Já pensou nos sentimentos do seu irmão mais novo? Que tal perguntarmos de novo amanhã? O que exatamente significa Mu-Ge? Tentou abrir a boca para perguntar. O sabonete líquido acenou com a cabeça. Ele provavelmente não quer ver a gente agora. Que tal você tentar contatá-lo amanhã ao meio-dia? Espere até que ele termine a aula às 12 horas. Não espere até ele terminar o almoço para ligar para ele. Eu não tenho reunião amanhã à tarde. Vou organizar meu tempo pela manhã. Depois, eu te ligo. Vamos juntos vê-lo ou eu vou sozinha? Sabonete líquido. Originalmente, Mu Wanglu não pretendia que Mu Wangye fosse com ela. Não esperava. Minha segunda irmã acenou com a cabeça de forma muito decidida. Eu quero ir e também. Eu realmente quero saber se ele realmente sabe de algo. E como ele soube? Além disso, eu também quero pedir desculpas a ele. No passado, eu fui muito cruel com ele. Não importa se ele vai me perdoar ou não. Eu ainda devo a ele um pedido de desculpas. A expressão do sabonete líquido estava um pouco confusa. Sabonete líquido. Mu Wanglu não sabia se ela realmente queria se desculpar com ele. Mas, já que ele quer ir, então vamos juntos. Na segunda-feira ao meio-dia, você recebeu novamente a ligação do Mu Wanglu. Mu-Ge, você está na escola? O tom de Mu Wanglu era muito calmo. O que te fez não perceber nenhuma emoção? Você hesitou por um momento. Acabou não dizendo nada. Mas também não desligou o telefone. Mu Wanglu parecia ter soltado um suspiro. Então você ouviu ele dizer: Você pode tirar folga à tarde? Eu quero te ver. Você franziu a testa e disse que não iríamos nos incomodar. Mu Wanglu respondeu que não sou só eu. Eu e sua segunda irmã vamos te ver. Você respondeu com desdém, dizendo para não usar a palavra irmã. Vocês não merecem. Eu também não tenho irmãs como vocês. Mu Wanglu não queria se prender a esses detalhes. Ele disse diretamente que você deve tirar folga à tarde. Eu e sua segunda irmã estaremos te esperando na porta da sua escola às 1h45. Ele olhou para o relógio. Já estava quase 1 hora. Ele falou com um pouco de impaciência. Perguntou o que vocês têm que é tão importante que precisam se encontrar. Não dá para falar pelo telefone? Houve um momento de silêncio do outro lado. Não é conveniente falar pelo telefone. Vamos sair em breve. Deve chegar aí entre 1h30 e 1h45. Você não estava dizendo nada. Desliguei o telefone e voltei para o outro lado da sala. Mu Wanglu olhou para o celular já desligado. Um pouco atordoada. Realmente não esperava por isso. Você realmente concordou em sair para vê-los. Ele aceitou. Ele não recusou. Então eu preparei um cartão. Mu Yui disse, não é muito, apenas 100 mil. Mu Wanglu balançou a cabeça depois de ouvir. Eu falei com minha melhor amiga sobre o Mu e a situação em casa. Se você der dinheiro, pode acabar aumentando o mal-entendido. O hidratante sorriu e disse que não era nada. Se ele não quiser, eu simplesmente recupero. Eu sei que ele deve ter voltado para a casa do pai adotivo. Aquela família não tem boas condições. O hidratante olhou por um tempo antes de perguntar. Eu lembro que você, embora não seja tão extremo quanto a terceira irmã, mas parece que também não é muito bom com o Mu. Sim, o sabonete líquido levantou o café e olhou para a janela. Se não fosse ele que me lembrasse disso, eu provavelmente não teria pensado tanto. É verdade. Todos esses anos, ele sempre foi muito cuidadoso. Queria ganhar o reconhecimento de todos. Não vou comentar sobre vocês, mas eu realmente fui longe demais. De qualquer forma, ele também é nosso irmão de sangue, filhos da mesma mãe. Ao ouvir isso, o sabonete líquido imediatamente ficou um pouco irritado. Não fique pensando bobagens. Depois de tantos anos, o que Muma fez de errado? Você está duvidando do cavalo de madeira? O sabonete líquido virou a cabeça e olhou para sua irmã. Você me pergunta onde Muma errou. Ele, de fato, não está errado. Mas o irmão Mu, o que ele fez de errado? Em que ocasião o cavalo de madeira não disse algo? Vamos simplesmente acreditar? E mais, você também não disse a mesma coisa para o irmão Mu? Existem duas interpretações diferentes? Você nunca pensou nisso? O pior pode ser ele. Ele é escritor e roteirista. Claro que ele já escreveu inúmeros personagens. Se pensarmos do outro lado, ele se considera incapaz de ser como você, que consegue suportar 4 anos. Com certeza, foi dentro de uma semana. Já tinha rompido completamente. O sabonete ouviu sua série de perguntas. E não continuou a discutir. Apenas balançou a cabeça, suspirou e disse para ir. O tempo está quase acabando.
Chegou na porta da escola dele quase na hora de terminar. Ele pegou a mochila e se levantou para sair. O sabonete também largou o copo. Levantou-se silenciosamente e o seguiu. O tempo logo chegou às 1h40. Depois que você saiu do portão da escola, você viu, não muito longe, o sabonete estacionado. Uma Maserati. Você foi até lá e bateu na janela do carro. A janela do carro desceu e revelou o rosto do sabonete. Você entrou no carro, abriu a porta traseira e se sentou. Na frente estavam o sabonete e o sabonete líquido. No restaurante ocidental. Depois de fazer o pedido, o banho colocou o celular de lado. Num instante, um silêncio constrangedor surgiu entre os três. Você foi o primeiro a falar, eu pedi licença. Se vocês têm algo a dizer, falem direto. Eu e sua segunda irmã viemos te procurar. Viemos para saber sobre o cavalo de Troia. O que você realmente sabe? Naquele dia, quando você foi embora. Aquela frase que você disse especificamente para a mamãe. O que realmente significa? Para conseguir sua resposta de forma direta. Muiulu falou tudo de uma vez só. Sua segunda irmã percebeu que você tinha segundas intenções. Então viemos para saber. O que você realmente quer dizer? Você quer dizer que o cavalo de Troia é o filho ilegítimo do papai? Você fez uma pergunta. E percebeu que o banho também olhava para você com desejo. A propósito, o vestibular está chegando. O cavalo de Troia tem um bom desempenho escolar, isso é um fato. Embora isso não tenha a ver com você. Mas se isso puder fazer com que aquele cara fique um pouco mais mal-humorado, pelo menos pode me fazer feliz por um momento. Além disso, eu já pretendia contar a eles. Deixe MM e Miancon, essa dupla pai e filho, enfrentarem a fúria da família Lee cedo. Hehehe, ao pensar nisso, você falou com um tom de sangue fino. A mãe biológica de MM se chama Fu Shubo. Mora no edifício Zongguan Wafu, bloco 8. MM é o irmão de vocês por parte de pai. E a mãe de vocês ainda tem alguns outros. Parecem um bando de idiotas. Além de mimar o filho 2 mais um do próprio pai. Mas também o tratando como uma menina dos olhos. Falei claro o suficiente? Assim que terminou de falar, Muiulu ficou chocada e abriu a boca. Muirui também levou a mão à boca. Mas logo em seguida, ele perguntou em ritmo acelerado. Como você soube disso? Por que não disse antes? Muiulu também perguntou. Você tem provas? Para ser honesto, ele não acredita totalmente nas suas palavras. Mas o nome e o endereço estão lá. Com certeza existe alguém chamado Fu Shubo. Quanto a saber se é verdade ou não, ele certamente enviará alguém para investigar. Ele realmente não quer acreditar. O querido irmão MM que sempre foi mimado. Que na verdade é seu irmão de pai diferente. Se o irmão MM souber disso, isso não seria terrível? Ele deixou escapar essa frase diretamente. Isso fez uma chama de raiva se acender em seu coração. Com que direito você me pede provas? Quando você, Muiulu, jogou coisas e me xingou. Por que não pedir provas? Com que base? Quando MM me difamou, você não pediu provas a ele. Como eu sei disso não é da sua conta. E ainda assim, você me pergunta provas sobre coisas pequenas. Eu preciso te dar provas? Acreditar ou não é problema seu. Isso tem algo a ver comigo? Por que eu deveria te dar provas? Você pode me considerar um difamador, certo? O irmão mais novo rapidamente tentou confortar o irmão. Não fique bravo. A irmã mais velha só falou por falar. A irmã mais velha ficou vermelho de vergonha. Mas você não pretendia parar por aí. Haha, falou por falar e agora quer que eu forneça provas. Quem ele pensa que é? É juiz ou policial? Mesmo que haja provas, por que eu deveria contar algo para ele? Ou talvez eu deva considerar que vocês não são realmente burros. Caso contrário, vou ficar esperando para ver o ridículo da família Mu. Vocês não se importam com a reputação? Trabalhei duro por 18 anos. Criei um filho de 21 anos como se fosse a lua cercada de estrelas. E ainda por cima, entregar de mão beijada o patrimônio da família. Zezé. Estou realmente ansioso para ver como isso será noticiado. Como a reportagem vai dizer? Sendo xingado por um adolescente de 18 anos, que ainda está no ensino médio e me xinga na cara. Isso deixou a irmã mais velha com uma expressão horrível. Fale de forma mais limpa. E ela também é sua mãe. Nós somos suas irmãs. Você ainda tem os laços sanguíneos da família Mu. Depois de ouvir, você riu e ficou irritado. Você está com amnésia ou realmente é burro? Na semana passada, acabei de cortar todos os laços com vocês. Isso é algo que sua mãe e vocês acreditam incondicionalmente. Irmão MM. Eu não tenho mais nenhuma relação com vocês. Não fique ansioso para tentar estabelecer uma conexão comigo. Você realmente acha que o que vocês fizeram comigo merece que eu os considere como irmãos? Merece ser minha irmã? Aquela mulher também não merece ser minha mãe. Mesmo que haja um laço sanguíneo. Mas sinto muito. Eu não quero mais vocês, entendeu? Entendeu claramente? Muirui ficou sem palavras.
olhando para esse irmão que agora parece tão estranho. Sentiu uma tristeza no coração. A raiva repentina não o deixou irritado. Ao contrário, fez com que se sentisse ainda mais culpado. MG estendeu a mão e segurou a sua, dizendo desculpe. Foi meu erro. Eu não deveria ter falado indiscriminadamente. Eu sempre falei coisas desagradáveis para você. No passado, eu não fui bom com você. Venha para casa conosco. Eu prometo que vou te tratar bem a partir de agora. Entendeu? Ao ouvir isso, não sou só eu. A Thea ficou um pouco confusa. Embora também quisesse que você voltasse para a família Mu. Mas com certeza você terá que voltar e pedir desculpas ao pai, à mãe e ao MM. Afinal, para ele, não importa quem esteja errado. Naquele dia, a violência foi totalmente errada. Sem mencionar que alguém foi parar no hospital. Enquanto ele pensava, você se desvencilhou da mão e disse que não precisava. Eu estou bem agora. Eu já não tenho mais laços com vocês. Não é que sempre pensei que eu estava apenas interessado nas coisas de vocês. Depois de deixar a família Mu e cortar todos os laços com vocês, tudo que diz respeito à família Mu não me diz respeito. Eu consigo me sustentar sozinha. Não preciso da sua piedade. Levante-se. A pergunta que vocês vieram confirmar. Eu já disse a vocês. Não tenho obrigação de lhes contar isso de graça. Lembre-se de pagar. A irmã mais velha ouviu isso. De repente, sentiu uma raiva inexplicável. E ainda disse que não estava interessada nas coisas da família Mu. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só sabe de dinheiro. Quanto custa? Diga um número. O irmã mais novo, rapidamente se levantou. Puxou-o e virou-se para você, dizendo, irmão Mu, não fique bravo. A irmã mais velha é assim mesmo. Você arqueou a sobrancelha e disse, essa é sua irmã. Não venha me dizer que a irmã mais velha não reconhece vocês. Depois disso, vocês não passam de estranhos. Como ele não me diz respeito. De qualquer forma, a informação não foi dada de graça a vocês. Considerando o futuro lamentável de vocês, que pode me trazer um pouco de alegria. Hoje, essa informação, vendo por 100 mil, um preço barato para vocês. Se fosse vendido para algum David, não me atreveria a dizer mais. 2 ou 3 centenas de mil sempre valem a pena, certo? Senhorita Murier, você conhece minha conta do Green Bubble, certo? Precisa que eu escreva para você? O irmão mais novo, deteve a irmã mais velha, que estava tremendo de raiva. Pegou o celular. Começou a procurar sua conta de forma atrapalhada. Você ficou parado, apenas observando procurar. De fato, foi excluído. Você, firme, tirou a carteira. Retirou um cartão bancário e colocou na mesa. Espere, tire uma foto e me avise. A irmã mais velha sentiu uma imensa frustração. De repente, ele tirou o cartão da bolsa e colocou na mesa. Esse cartão tem exatamente 100 mil. Você interrompeu, perguntando o que eu faria com seu cartão. Carregue na minha conta. E então, qualquer pessoa da família Mu estaria envolvida. Não me incomode mais. A irmã mais velha tirou uma foto do cartão bancário. Estava prestes a falar para suavizar a relação com você. Mas vi você pegar seu cartão bancário. Virou-se e foi embora. Não olhou para eles nem uma vez. A irmã mais velha estava com a expressão sombria. Fitava a mesa, sem dizer uma palavra. A irmã mais velha não se importou em dizer algo a ele. Levantou-se e correu atrás dele. Exceto no café, ele rapidamente alcançou você, chamando, irmão Mu. Você pode me ouvir por mais alguns minutos? Você parou e se virou para olhar para ele. Mu Yui acelerou o ritmo. Ele disse que sabia que você veio para mim depois. Eu sempre fui mal com você. Foi minha culpa. Você pode me perdoar? Ao ver a impaciência no seu rosto, ele apressou-se a continuar. Não espero que você volte para a família Mu. Também não espero que perdoe todos nós. Eu realmente quero pedir desculpas a você. Ele estava com os olhos vermelhos. Estava prestes a chorar. Tudo foi minha culpa. Eu não deveria ter ficado do lado de MM. Às vezes, eu até ignorei sua presença em casa. Foi tudo minha culpa. MG, você pode me perdoar? Esperei em silêncio até ele terminar de falar. Ele começou a falar, Senhora Mu, a segunda filha. Depois de cortar relações, eu e todas as pessoas e coisas da sua família Mu, já não temos mais nada a ver. O que passou, passou. Voltar ao passado é absolutamente impossível. Você não precisa pedir desculpas. Eu já esqueci o que aconteceu no passado. As lágrimas de Mu Yui finalmente caíram. Ele se sentia muito culpado e inquieto. Você não precisava interrompê-lo. Seu sentimento de culpa é seu problema. Apenas não me envolva. Todos. É melhor que façamos o nosso papel de estranhos. Adeus. Mu Yui ficou parado no mesmo lugar. Ele chorou em silêncio enquanto olhava para as costas dele se afastando. Ele se arrependeu muito. Ele se odiava muito. Por que tratar o único irmão de sangue assim? Por que ser tão bom com aquele impostor? Mu Yulu estava sentada e não se levantou.
e não prestou atenção em Mu Yui. Ele estava pensando se você disse aquilo de propósito. É possível? Alguém foi colocado naquele endereço intencionalmente. Mas logo ele descartou essa suposição. Mesmo que você seja muito inteligente, mas você não deve ter tanto dinheiro para fazer isso. Pensando nisso, ele não conseguiu controlar seus pensamentos e continuou. Se o pai sempre escondeu a verdadeira identidade de MM. Isso não quer dizer que o pai já tinha alguém do lado de fora há 20 anos. Como ele poderia aceitar isso? A mãe não conseguiria aceitar isso se soubesse. Seu idiota. Depois de deixar a família Mu, você solta essa notícia. Você quer que a família Mu se desmorone? Esse pensamento é realmente cruel. Não foi só nos últimos 4 anos que a atenção sobre você diminuiu um pouco. Se os de fora souberem, a família Mu perderá toda a sua reputação. Mas se o que você disse for verdade, o que a família Mu fará? Ele estava confuso, sem saber o que fazer. Logo, o sábado chegou. Esta semana, os 3 sorteios da loteria. Todos foram comprados após as aulas à tarde. São 5 grupos de números diferentes, cada um comprando 5 cópias. Você não tem certeza de quanto dinheiro pode ganhar com esse prêmio, mas acredito que não será menos de 30 milhões. Após impostos, deve dar cerca de 20 milhões. Isso tem a ver com o que quero fazer no futuro. Sem dúvida, é mais do que suficiente. Não vai dar nem para usar tudo. Essa coisa chamada de loteria sempre foi um jogo e uma ferramenta para todos os sonhadores. E um jogo e ferramenta para os planejadores de antemão. Você não tem certeza se tudo após o seu renascimento será igual à sua vida anterior. Mesmo quando deveria estar nervoso, você ainda estava tenso. Por outro lado, essa vez a loteria é o seu único meio de garantir que não haverá grandes mudanças no futuro. Naquela noite, você não assistiu à televisão. Apenas ficou sentado em seu quarto em silêncio, esperando o resultado da loteria às 8 horas. No celular, havia uma transmissão ao vivo, seu coração batendo forte enquanto você assistia. Quando a última bola foi o 13, você realmente não conseguiu conter sua empolgação interna. Deu um pequeno grito de alegria. Em seguida, você revirou-se na cama por um bom tempo. Depois que suas emoções se acalmaram, você colocou aquele bilhete de loteria na capinha do celular. Enquanto pensava, a primeira coisa que faria após receber o prêmio seria comprar uma casa para o casal administrativo, comprar uma casa grande, e também comprar uma para Yaoyu, aquela pequena loja alugada há mais de 20 anos. Também quero comprá-la para lhes dar de presente. E então, com um sorriso difícil de conter no rosto, abriu a prova que precisava ser concluída neste fim de semana. E do outro lado, Muyulu e Muyui já conversaram várias vezes esta semana. Eles ficaram surpresos ao descobrir, quando realmente saíram do círculo da família Mu, o olhar de um estranho. Ao observar tudo o que acontece em casa todos os dias, com certeza, perceberão algumas coisas estranhas. A obediência e a docilidade de MM. E seus comportamentos pegajosos com a mãe. Sem dúvida, tem muitos traços de afetação. Embora as marcas não sejam muito evidentes, ainda assim, podem ser percebidas. Se não fosse pelo seu aviso, eles ainda estariam como antes, acreditando que esse irmão é realmente excepcional, e muito obediente e respeitoso com os pais. Irmã mais velha, você ainda não começou? O irmão mais novo, sentado de pernas cruzadas, na sua grande cadeira no quarto. Muyulu suspirou e começou a falar. Esta é a terceira vez que os dois falam sobre isso esta semana. Sem mim, ainda não consigo decidir. Tenho medo de que o resultado seja verdadeiro. Tenho medo de que, na hora, mamãe não consiga aceitar. Tenho medo de que, nesse momento, nossa família se desfaça. Muyui olhou silenciosamente para essa irmã mais velha, inteligente e sábia. Nos últimos anos, depois que Muyulu entrou na Câmara Funerária, em apenas um ano de estágio, já ocupou o cargo de presidente. É uma das deusas de inúmeros jovens talentosos de Jianshen. Mas até agora, ninguém conseguiu conquistar seu coração. Mas as questões internas dos carpinteiros. Por que é tão difícil de decidir? A festa de maioridade de MM está chegando. Você quer esperar até depois disso? Muyui também está um pouco ansioso. Ele sabe muito bem como agem as famílias ricas. Normalmente, isso acontece neste ponto do tempo. Anunciar a posição do futuro herdeiro. Uma vez anunciado, se explode essa grande bomba. Naquele momento, realmente será um caso consumado. Não há como voltar atrás. Muyulu também sabe disso. A importância do momento da explosão. As lágrimas que surgem em momentos diferentes. O impacto é diferente. Muyui não é que eu não queira, mas é que eu realmente estou em uma situação difícil com a irmã. Muyui está um pouco ansioso. Se isso continuar, o impacto na família Mu será maior. A verdade é sempre a verdade. Não há como continuar escondendo isso. Quanto mais tarde a descoberta, maior o dano para a mãe. Se você hesitar mais uma vez, eu farei isso sozinha.
Eu definitivamente não posso tolerar que ele continue enganando. Nossa mãe também não quer isso. A família Mu não pode cair nas mãos de estranhos. Mu Yulu balançou a cabeça levemente. No máximo é um filho ilegítimo. Também sou um descendente da família Mu. Não existe a situação que você mencionou de cair nas mãos de estranhos. Mu Yui deu uma risada fria. Haha. Se realmente for como você pensa, eu até gostaria que ele fosse um filho adotivo puro, sem nenhum laço sanguíneo com a família Mu. Mas se houver, você já pensou nisso? Um dia ele vai trazer a mãe biológica dele para cá. Nessa hora, o que seremos, mamãe e nós irmãs? Vamos fazer o vestido de noiva para os outros? Você vai fazer isso ou não? Se não for fazer, vou ligar para os paparazzi agora mesmo para investigar. Eu pago as despesas da investigação. A irmã mais velha apertou a testa. É complicado, pois já avisei alguém. Quando você começou a investigar, eles ainda estão esperando notícias minhas. Não me atrapalhe, por favor. O irmã mais novo, ficou um pouco irritado, e atrapalhou. Isso que eu estou fazendo é colocar ordem nas coisas, tá bom? Essa situação não pode se arrastar mais, certo? Não importa quando você. Se você começar a investigar, vou ligar para os meus contatos agora. Ele pegou o celular da mesa e começou a procurar na lista de contatos. A irmã mais velha, ao ver isso, levantou-se rapidamente e foi até lá. Ela pegou o celular e disse, não, Yui, você pode me deixar pensar mais um pouco? Isso tem um impacto muito grande sobre a família Mu e sobre mãe. Mu Yui respondeu friamente, irmã, eu realmente não esperava que você fosse uma pessoa tão indecisa. Isso realmente me decepcionou. Sob esse ponto de vista, você realmente não é melhor do que MG. Ele sabe quando parar a tempo. E você, que é o presidente de uma empresa de bilhões, em situações ainda mais críticas, escrever algo tão incapaz. Eu me enganei sobre você. Irmã, eu vou te dizer claramente. Quanto a isso, não importa se você vai investigar ou não. Eu vou resolver isso por conta própria. Foi realmente um desperdício de tempo precioso nos últimos dias. Ele se levantou e estendeu a mão para pegar o celular de volta. Mesmo que a família Mu se desfaça, eu tenho a capacidade de ganhar meu próprio dinheiro. Não preciso que você me sustente. Não use essa desculpa para me enrolar. Pense bem sobre isso. O que você pode fazer depois que a família Mu acabar? Você vai assustar os outros para gerenciar suas empresas? Pense bem sobre isso. Eu vou dormir. Vá para o seu próprio quarto. Mu Yulu abriu a boca. No final, não disse nada. Ele saiu melancólico do quarto abriu a gaveta. Tirou uma foto de família do fundo. Em cima, você está ao meu lado. Nos olhos havia excitação e uma pitada de melancolia. No drama, tinha uma expressão neutra, aproveitando naturalmente o momento. Na terça-feira, você tirou folga para receber um prêmio. Comprou um par de óculos escuros bem baratos na rua. Usou um chapéu e uma máscara. Recusou entrevistas e doações. Recebeu um prêmio total de quase 22,5 milhões. Depois, pegou um táxi e deu uma volta grande pela cidade. Voltou para a escola. No momento, a única coisa que resta é esperar o vestibular. Agora, todo o tempo é dedicado a resolver questões. Mesmo assim, ainda me lembro deste ano. A maior parte das questões do vestibular. O que você precisa fazer é apenas esperar os resultados do vestibular. Não faz parecer que é algo comum. Originalmente, as notas já eram boas. Agora, essa impressão de ser trabalhador, sem dúvida, pode convencer qualquer um que tenha dúvidas sobre suas notas. O tempo passa muito rápido. Durante esse tempo, você tem se esforçado para estudar todos os dias, voltando para casa na hora certa. A dedicação e a Gurol também se devem à aproximação do vestibular. Desde que entramos em junho, após o almoço todos os dias, você fechava a porta e ia para casa. Preparava um jantar nutritivo especialmente para você. Você também não disse nada de agradecimento. O que você podia fazer era entregar a eles as melhores notas, como retribuição. No dia 7, dentro da escola de idiomas, 3 professores supervisores andavam incessantemente pela sala de provas. Com seriedade, baixavam a cabeça para responder ao teste. Mesmo que já tivessem terminado, não entregaram a prova antes do prazo. Até que, após o tempo acabar, você finalmente, como os outros alunos, entregou a prova a tempo e saiu da sala. Após 2 dias do vestibular, você saberia quanto poderia tirar. E não havia diferença em relação às questões do vestibular da vida passada. Você tinha certeza de que sua nota seria bem superior à 10ª, e ainda seria bem mais alta. Não ousava sonhar com a nota máxima. Mas a prova tinha um total de 750 pontos. Você acredita em si mesmo. Parece que consegue mais de 720 pontos. A única coisa que precisa considerar é escolher qual escola você quer. A especialidade começa cedo no dia 10. Depois de acordar, você vai ajudar a fazer o antas em um pequeno restaurante.
Fazer Bauzi. Depois das 10 da manhã, já não havia mais clientes no restaurante. Sentou-se e começou a mexer no celular. Você quer ver quantas controvérsias ainda existem sobre o caso da loteria? Há muitas notícias na internet, mas a maioria ainda são vozes de dúvida. Quem duvida não são os ganhadores, mas sim este número. Afinal, apenas 3 pessoas ganharam o primeiro prêmio. Há quem duvide e quem acredite no oficial. O principal ainda é este número premiado. É realmente muito incrível. É a primeira vez na história que aparece uma sequência de 7 assim. Situação de números. Isso é apenas um resultado teórico. É um resultado dentro da teoria. Agora apareceu. Depois de ficar olhando para o celular sorrindo por um tempo, você decidiu que vai comprar uma casa. Em setembro do ano que vem. Ou seja, o segundo ano após sua morte na vida passada. 2 novas linhas de metrô começarão a ser construídas. Você decidiu comprar 2 apartamentos ao longo da futura linha de metrô. E também comprar alguns apartamentos. Assim, sua família não precisará continuar com este pequeno restaurante, confiando na renda de aluguéis para garantir o nível de vida futuro, não inferior ao atual. Pensou e fez. Paz, vou dar uma volta. Não há clientes agora. Assim que terminei de falar, ouvi a Gurul rapidamente responder, vá, vá. Disse que você deveria sair para se divertir. Não precisa vir aqui, eu e seu pai já estamos suficientes. Shinzin também acenou com a cabeça, vá. Brinque mais alguns dias com os colegas. Quando entrar na faculdade, você terá novos amigos. Então você saiu do restaurante, abriu o mapa e escolheu a imobiliária mais próxima. Passarão-se mais de 2 semanas. A única coisa útil que Mu Yui conseguiu. É verdade que Mu Yankon foi 2 vezes ao Zhongguan-Wafu. Por outro lado, começou no dia seguinte ao término do vestibular. Passou o tempo todo se divertindo por aí. Brincar com alunas jovens. As evidências em suas mãos. Não há como provar nada. Se o pai, Yankon apenas tem uma amante do lado de fora, esse tipo de coisa é irrelevante. Isso é bastante comum entre as famílias ricas. E do lado de mesmo que seja o caso dele ter forçado uma jovem inocente, não teria impacto algum sobre mim. Ele não se importaria com nenhum dos dois, porque não afetaria-me de forma alguma. Ele ainda está ansiosamente esperando por notícias recentes. Ele está muito decepcionado com a inação da irmã mais velha. Então, ele pagou do próprio bolso para contratar algumas pessoas para vigiar. O resultado que ele quer é provar que estava com o pai. Evidências de que apareceram na Zhongguan-Wafu. Embora você já tenha esclarecido a relação deles. Mas se não houver provas concretas, isso não terá valor algum. Sua maior raiva não é direcionada a mas sim ao pai Yankon por esconder a verdade de toda a família. Quase 20 anos de tempo. Que tipo de homem é esse? Que pôde, nos últimos 20 anos, sempre atuando na frente das crianças como um casal harmonioso. O amor entre eles é simplesmente inimaginável. Ele chegou a pensar que seu pai e sua mãe poderiam ser inimigos. Ou que algo aconteceu há mais de 20 anos, que levou o pai a ter essa mulher chamada Fushubo fora de casa. Mas tudo precisa de provas. 1 semana de tempo. Você seguiu o corretor de imóveis. Percorreu os 5 distritos ao norte do Grande Rio. No final, escolheu apartamentos muito adequados para casais. E pequenos apartamentos de segunda mão para solteiros. No total, 11 unidades. O tamanho dos quartos basicamente varia de mais de 80 a 120 metros quadrados. Gastou mais de 21 milhões de sua própria grana. E essas casas, todas estão em nome de Qin Yao. Você não possui nenhuma casa em seu próprio nome. Olhando o saldo do banco no celular, você só sente que dinheiro realmente não dura. Até agora, você se preparou antes de deixar a casa. Basicamente, está quase tudo pronto. O título de propriedade está em minhas mãos há quase 1 semana. Amanhã poderei começar a consultar os resultados do vestibular. Você não tirou diretamente o título de propriedade, colocado na mesa de casa. Dizer à família que sou o ganhador do grande prêmio. Você precisa esperar até que os resultados saiam, para então apresentar aqueles títulos de propriedade. Primeiro, dar a honra aos pais adotivos. Em seguida, dar a riqueza a Yaoyu. Assim, poderei deixá-los tranquilos. Yaoyu nunca se preocupará na vida por causa de problemas financeiros. A única filha tem esses imóveis como apoio. Eles deveriam poder trabalhar menos duro. Neste momento, já é quase 7 horas da tarde do dia 21. O computador novo que comprei, o tablet e o celular já estão na minha cama, aguardando o horário da notificação. Os resultados estarão disponíveis após as 8 horas da noite. Poderei começar a consultar. Gu Hall perguntou cautelosamente. MG, você já conferiu os resultados? Você já verificou os resultados? A administração não disse nada. Mas Qin Yao virou-se na mesa e disse. Ainda não. Meu irmão disse para esperarmos vocês voltarem para verificar juntos.
Os pais adotivos ficaram naturalmente felizes ao ouvir isso. Certo, certo, vamos verificar juntos. O irmão Mu deve estar bem. Gurol disse enquanto lavava as mãos. Logo terminou de lavar as mãos e sentou-se no sofá. Vamos verificar, Mu. Sei que você com certeza se saiu bem. Você olhou para seus pais adotivos nervosos, sorriu e disse: fique tranquilo. Eu sei mais ou menos como está minha pontuação. Então, levantei-me e voltei ao quarto para pegar meu cartão de inscrição. Coloquei na mesa de centro. A família inteira se aproximou. 3 pares de olhos estavam fixos na tela do seu celular, prontos para abrir. Encontrou a janela de consulta. Após inserir o cartão de inscrição, quando você viu que não era sua nota, mas sim que sua posição já estava entre os melhores do estado. Detalhes sobre os 30 melhores. Por favor, verifique a janela flutuante no dia 27. Você sentiu que tudo estava sob controle. Mas ao levantar a cabeça, viu 3 pares de olhos confusos. Então, passou o celular para Gurol e disse: mãe, eu sou um dos 30 melhores da província. Gurol segurou o celular por um tempo e o entregou a Qin Zhen. O que o irmão Mu está querendo dizer? Por que não há pontuação? Qin olhou e depois largou o celular. Em seguida, foi agarrado por Qin Yao, que disse sorrindo: a pontuação dos 30 melhores da província não será divulgada agora. Qin sorriu enquanto segurava a mão de Gurol. Estou entre os 30 melhores da província. Haha, então deve ser pelo menos 700 pontos, certo? Mu Jie sorriu e disse que não sabia exatamente quanto. Daqui a alguns dias, saberemos. Gurol não pôde evitar de ficar com os olhos marejados. Mas foi confortada por Qin Zhen, que bateu palmas e disse que, já que era assim, então, não precisamos nos apressar. Gurol não pôde evitar as lágrimas ao olhar para Mu Jie. Você é realmente uma boa criança. Qin Yao também estendeu os braços e o abraçou, dizendo: ai, meu Deus! Meu irmão é um dos 30 melhores. Se ele for um dos 30 melhores da província e tiver mais de 730 pontos, pode ser até o primeiro lugar da província. Isso é uma boa notícia. Por que você está chorando? Gurol o abraçou e disse: ó, sua boba. Seu irmão não sabe quantas dificuldades passou nos últimos 4 anos. Jian Zuan rapidamente disse: mãe, não vamos falar sobre isso. Eu fiz tão bem nos exames. Tudo é culpa de vocês. Desde pequeno, vocês me ensinaram bons hábitos de estudo. Isso é tudo mérito de vocês. Qin Zhen frequentemente soltava um suspiro. Levantou-se e disse: hoje é um bom dia. MG certamente conseguirá entrar em Qingyi. Este é o dia mais feliz da minha vida. Uma criança tão boa não é valorizada na família Mu. É o que eles percebem agora que MG está indo embora. Venha beber 2 taças comigo. Esposa, vá fritar um pouco de amendoim para mim. Prepare 2 petiscos para acompanhar a bebida. Hoje eu quero beber até cair.